como desengessar comportamentos enlouquecidos por controle. Bem, aqui a gente vai estar falando sobre uma perspectiva de Carl Abraham, que era um psicanalista super queridinho do Freud, considerado um dos melhores alunos. Inclusive, ele atendia grandes personalidades, né, da formação ali de psicanálise, como, por exemplo, a Melanie Klein. E até o próprio Freud, viu? O Freud mantinha correspondência com ele, mantinha ali umas conversas, e às vezes até tinha algumas ressalvas ali com a Abraham, que a gente sabe que acabava sendo o ouvido de escuta do Freud, diferente do que falam, né, que Freud mantinha correspondência com o Fliess e que ele que fazia análise das coisas. Não, o Fliess mantinha uma conversa intelectualizada em relação à teorização. O Abraham fazia uma escuta, até como psiquiatra, de toda essa galera da formação de psicanálise que a gente conhece aí, que são os grandes nomes da psicanálise. Um exemplo, a Melanie Klein. Tem outros nomes ali que também Abraham atendia e que a gente acredita que até o próprio Freud, num processo ali de troca, mas também num processo ali de escuta, porque o Abraham, ele era uma pessoa extremamente paciente e ele utilizou de todo esse saber, de toda essa formação freudiana e construiu novos saberes em cima com a sua própria teorização também. E aqui a gente vai pegar o gancho quanto à questão do controle, né? O controle que o sujeito tem endoidecido, vamos colocar assim, enlouquecido, de querer estar ali num certo domínio, numa certa manutenção, né, desse controle, que tem bem a ver com a fase, ou o que ele chamou, né, com o caráter mais anal. O Abraham, ele coloca aqui no processo de construção do seu saber, que ele vai fazer toda uma pesquisa e faz todo um casamento ali com a teoria reichiana, de retorno ao estudo, né, da formação do caráter, e ele chega à conclusão de que através, né, de processos de atendimento, de análise da própria clínica, que existem sim, junto com a teoria freudiana, que Freud coloca que o ser passa por fases, né, fase oral, anal e fálica, e ele vai um pouquinho mais além, dizendo assim que também fazendo uma escuta da Melanie Klein, né, que era paciente dele por 2 anos, de que o sujeito passa assim por fases, e essas fases faz com que seu psiquismo ou às vezes fique fixado numa determinada parte e ali faz sintoma para o resto da vida, né, que ele coloca ali o ser é dividido, todos os seres humanos passam pela fase da sucção, né? Depois passa pela fase sádico oral canibal, que dentro desse processo de sucção, de amamentação, o serzinho às vezes pode entrar num processo de voracidade e ter aquela manifestação mais canibal de querer comer aquilo que está alimentando, mas ao mesmo tempo ele ainda faz uma relação ambígua. Porém, depois esse sujeito vai passando pela próxima fase, que é sádico, anal, expulsiva, onde depois do alimento, né, por isso que ele faz essa correlação do sádico oral com o sádico anal, porque uma coisa, boca e ânus estão completamente relacionados nesse processo de construção desse desenvolvimento desse psiquismo, e esse sujeito passa então para a fase anal, sádica retentiva, que logo após, né, passar por todos esses desenvolvimentos que vão de uma maneira contínua, formando ali fixações, o ser começa a perceber que ele consegue reter depois de um certo tempo ou expulsar, e que esse reter e expulsar analmente causa ali um prazer. Por isso que todas as fases
Em todas as passagens das fases, você tem ali um prazer na oralidade, que pode estar adentrando nessa coisa mais sádica, canibal, que a gente sabe que passa, né? Quando o bebê tá ali mamando vorazmente, todo mundo passa por isso. E depois isso vai sendo afrouxado por uma coisa de troca. E esses investimentos libidinais que tem no processo de maternagem, de amamentação, vai construindo ali um apaziguamento ou não dessas questões, e aí ele passa para essas outras fases. E dependendo da fixação aqui, depois da fase de anal sádica de expulsão, vem a fase anal de retenção, né? Sádica de retenção. E dependendo desse processo de retenção, ou mesmo como foi lidado com essa expulsão, quando a criança está indo para o processo de desfraude, essa expulsão pode ou escapes, né, que a gente fala assim de escapes esfincterianos, onde ocorre um vazamento do coliforme, e aí, dependendo de como essa maternagem, como essa instituição ou quem faz função de cuidador, se foi suficientemente bom, aí a gente pensa numa questão mais winnicottiana, esse sujeito vai se neurosustentar numa coisa mais positiva, onde talvez exista aqui um afrouxamento dessa fase, não tá aqui fixando esse psiquismo nesta fase, aí a coisa suficientemente boa caminhou para a próxima fase, que é a fase fálica, e esse sujeito vai usufruir da fase fálica da melhor forma possível, e assim vai indo até adentrar no Édipo e coisa e tal. Porém, aqui, quando a gente pensa numa questão de que existe aqui um controle muito grande e uma necessidade de controlar a si, o outro e o meio, muito patológica, essa fase aqui, que seria a fase tanto que é caracterizada como caráter mais anal, expulsivo e retentivo, foi marcado. Então, essa marca se fixa nesse psiquismo de uma determinada maneira que está tanto respondendo ao self, ao superego, ao ego, ao alter ego e coisa e tal, dentro de uma ideação, ou que isso é parte da própria pessoa, de como ela se percebe, como percebe as suas produções internas, como percebe que essas produções internas de alguma maneira alteram o ambiente, tanto positivamente quanto negativamente, né? Como esse ambiente às vezes responde, por exemplo, no processo aí que eu falei de maternagem, ou mesmo de cuidado, ou de um acolhimento suficientemente bom, não vai ser aquele acolhimento onde, por exemplo, essa produção coliformica e essa fase retentiva, essa fase expulsiva, ela é exacerbada, né? Ou alguém vem e te coloca, ai, mas que fedor, ai, que absurdo, fez mais uma vez. Existe às vezes ali até uma violência quando a criança está num processo de repetição. Se existe violência verbal ou violência física, ou algo que marque a criança no lado negativo daquela sensação que ela teve prazerosa, que é a fase normal, quando a gente passa pela fase anal, todas as fases causam prazer, né, e causam um gozo, e dependendo de como esse manejo foi feito com esse indivíduo vai tender a ter um controle maior ou algo mais suave, passando para a próxima fase. E aqui, como a gente está falando sobre um controle enlouquecido, às vezes justamente esse psiquismo, ele está indo para um traço que a gente já conhece aqui no canal, que é um traço de caráter mais masoquista, mas às vezes o cara tem um masoquismo, e mesmo numa manifestação anatômico-corporal não é tão grande, mas ele tem uma fixação sádica nessa fase, porque as suas neuroestruturas talvez fossem ser maiores, por exemplo, na rigidez. O cara, você vê um cara belo, rígido e coisa e tal, bem trabalhado, mas ele tem um masoquismo, que é um masoquismo que não é só estrutural e estruturante, mas ele
foi um masoquismo induzido às vezes por esse cuidado mais sádico, esse cuidado mais coercitivo em relação a essa fase. E aí esse cara fica preso naquilo e fica preso em ideias obsessivas, compulsivas, que vai inclusive levar o psiquismo dele para uma neuroestruturação neurótica obsessiva. E ele tende a ter a maior probabilidade de controlar situações, de controlar pessoas, de querer ser aquelas pessoas mandonas, controladoras e que tem aquela necessidade de manter tudo dentro de uma métrica, de manter tudo dentro de um script, de manter tudo dentro de um enquadramento mais cartesiano, que a gente já sabe que casa bem com aquele traço de caráter reichiano, que é mais do masoquismo. Aí, o que a gente pensa para poder desengessar um sujeito que está completamente já mergulhado, inclusive suas neuroestruturas, seu psiquismo, dentro desse padrão de ser, dentro desse padrão de vivenciar suas próprias experiências? Como fazer com que esse sujeito entenda que, para ele poder vivenciar um pouco mais do prazer de estar vivo, de viver uma coisa mais hedonística, ele tem que entender que ele foi estruturado nisso, e que quando ele começa a entrar num processo de entendimento de que ele não precisa controlar tudo, que ele não vai ser humilhado, que ele vai poder mostrar a sua produção para o mundo sem ser criticado, sem ser mal entendido. Então, para isso, é necessário que tenha um lugar de acolhimento, que esse lugar de acolhimento seja um campo psicanalítico, seja um setting psicanalítico, seja uma escuta psicanalítica ou um grupo psicanalítico de atendimento, para que esse sujeito, às vezes até no processo de psicanálise grupal, entenda que as dores que ele tem, né, que é o que a proposta da maioria dos cursos agora tem aqui na internet, que está falando sobre traço e coisa e tal, traz como proposta que é justamente para mostrar para as outras pessoas e para as pessoas que têm processos de neuroidentificação com esses sintomas, sintam que elas não são um bicho de 7 cabeças e que elas não são malucas por causa disso, mas que elas, de alguma maneira, estão ali fixadas, né, nessa posição, nesse caráter mais anal, que Abraham deixa isso bem claro, né, que às vezes esse psiquismo que tem essa configuração do caráter mais anal, tanto retentivo quanto expulsivo, tende a ter nessa coligação aqui com o traço reichiano de masoquismo e de ter uma necessidade de, às vezes, estar aguentando muitas questões para poder manter um controle, mesmo um controle em cima de uma dor. E que ele, de alguma maneira, poderia estar usufruindo do lado mais positivo de já ter esse traço mais anal, mas afrouxando algumas questões que colocam ele num processo muito mais masoquista, muito mais sádico contra si mesmo e contra situações que ele pode tender a ter ali, como por exemplo, uma pessoa que fica controlando o namorado ou a namorada, o marido, fica olhando pra internet, bota detetive e faz... as pessoas fazem todos esses controles malucos para tentar controlar uma situação externa, porque essa situação externa um dia já invadiu esse psiquismo e mostrou para essa pessoinha aqui que estava no processo de neurodesenvolvimento, sentindo muito prazer nas fases, principalmente na fase anal, que aquilo era errado, que aquilo não era o correto, que aquilo não era o certo, e chicoteando esse ego, esse alter ego, a ponto do sujeito, de repente, tá configurado numa caixinha, né, que é a caixinha da Matrix, de que ela tem que seguir processos métricos, tem que seguir processos cartesianos para poder ter controle sobre os próprios esfíncteres, para não cometer nenhum tipo de erro que esse social vem e faz com que ele sinta-se humilhado, sinta-se rebaixado, sinta-se menos perante a sociedade. Então aqui
A questão do controle, a questão de estar sempre querendo ter o domínio para poder ter a sensação de que tá no controle, tem muito mais a ver com esses processos, principalmente de insegurança e descrédito que ele tem em relação ao processo de ser humilhado, ao processo de ser exposto. Por isso a necessidade dele de estar sempre fazendo coisas que ele possa controlar, que ele possa ter noção do resultado, que ele possa ter ali, na verdade, um prognóstico, né, adiantado de algo que ele sabe que ele está fazendo, que vai dar um resultado X, que pode chegar numa perfeição ou não, que é o que ele busca, uma perfeição, justamente para não passar pela humilhação, de realmente não ser entendido, ou pelo processo de humilhação, de ter que arcar, às vezes, com uma bronca, que faz ali ressonância, né, com o retorno do recalcado daquelas primeiras posições onde ele estava aprendendo a ter controle esfincteriano, onde ele estava aprendendo a controlar essa questão que acabou fixando ele nesse caráter maior de analidade. Então aqui o importante é saber fazer essa escuta, é saber fazer esse refinamento e de repente tá trazendo essa pessoa que está num processo completamente negativado do mundo, sentindo que o mundo é muito mais negativo, que as coisas externas, né, que os bullying, que tudo que vem, que tudo que acontece do lado externo, de alguma maneira afeta internamente esse sujeito entra num processo de reelaboração do próprio psiquismo para poder controlar, para poder metrificar, para poder colocar um método, para de alguma maneira fazer o usufruto de algum tipo de felicidade, mesmo que seja uma migalha pequena. Eles já ficam felizes mesmo com uma migalhinha que eles sentem ali, que eles, por exemplo, produziram e conseguiram um resultado X. E sendo que eles poderiam realmente estar usufruindo um pouco mais, com maior intensidade, justamente pelo tanto de dedicação que eles têm de fazer as coisas darem certo, de ter o potencial, né, da praxis da ação, de ter realmente processos de neuroestrutura, tanto corporal quanto mental, para aguentar o peso do vivenciar, o peso da vida e o peso das questões. Então, para essas pessoas que têm essa necessidade enlouquecida de controle, entenda, você aí provavelmente é uma pessoa que é muito bem sucedida, que tenta ser muito bem sucedida, que é uma pessoa aplicada, que é uma pessoa que gosta de fazer as coisas com planejamento, mas que ao mesmo tempo sente que nos outros departamentos da vida você repete tudo de uma maneira bem rotineira, de uma maneira muito cartesiana, que no final você até tem prazer em fazer isso, mas você não vivencia o seu prazer na sua maior potencialidade, e que você poderia estar usufruindo desse prazer na sua maior potencialidade, não só no campo da sexualidade, mas sim num campo mais abrangente, que te colocaria num processo até epifânico em relação às suas próprias condições, que você pode realmente atiçar quando você desengessar essa coisa que está muito mais ligada a seu caráter anal, de estar tentando sempre controlar o esfíncter social, o esfíncter pessoal e tudo na vida de vocês, indo para um processo mais aqui terapêutico, que vai te colocar numa análise mais hedonística, para buscar um equilíbrio e fazer com que você saia desses processos família Adams, de dor e dor e dor e migalhas de alegria. Bem, é o que eu tenho para vocês, se interessarem, gente, se fizer sentido essa fala, com a conexão que vocês estão buscando para a questão do controle, que tem muito mais a ver com essas posições, tem muito mais a ver com esse caráter, né, que o Abraham coloca bem, né, do anal, oral, do oral sádico com o sádico anal, nessa conexão boca-ânus, que é interessante a gente pensar e observar. A psicanálise serve para desbravar
fronteiras, principalmente as fronteiras do conhecimento, para que vocês possam entender que tudo isso que está sendo colocado hoje na mídia tem fundamento histórico, científico, que já está sendo estudado há muito tempo.